Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, 2 de novembro, 6 horas e 15 minutos. Um dia especial que é um dia de finados. Estou gravando para o canal Rui Veras. Um pensamento bíblico que se encontra no livro de 2 Coríntios, a carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja o bem, que seja o mal. Feliz por esta rica oportunidade de estar gravando em um dia especial, como foi no domingo. E hoje é quinta-feira e não tem muita coisa preparada, mas não poderia deixar passar em branco. Dizer que hoje é um dia especial. E hoje é dia de festa em Israel, porque eles celebram os mortos, porque os mortos já descansam no Senhor. Eles choram os mortos porque eles estão se despedindo dos mortos quando eles morrem. Mas eles também celebram os mortos porque os mortos eles estão descansando no Senhor. O que os cristãos entendem? E nós somos muito no Brasil, acho que mais de 70%, muito mais, 90%, acho que eu esqueci, entende que nós somos uma tricotomia corpo, alma e espírito. O que é corpo é matéria, é isso aqui, é prótons, elétrons e nêutrons. O que é alma é paladar, é audição, é olfato, é os sentidos. E o que é espírito? Espírito é o que está dentro dessa matéria com todos esses sentidos. Feliz porque nós sabemos que nós cristãos vamos receber um dia o que nós praticamos aqui na terra, ou bem ou mal. E o que é interessante nós saber é o que nós praticamos não é no nosso espírito nem na nossa alma, é o que nós praticamos no nosso corpo. E a minha reflexão bíblica, ou talvez um pensamento bíblico, é para nós cuidar dessa matéria. Eu estava com 76 quilos, estou com 66, porque com 76 estava me sentindo cansado, fadigado, e eu com 1,67 m de altura. O meu peso ideal seria esse, 75, eu perdi 10. Não é para mim vai descer, mas é para cuidar do que está aqui dentro. Porque se o nível de colesterol estiver alto, a pressão estiver alta, o sanguíneo estiver alta, a glicemia estiver alta, o colesterol estiver alto, automaticamente o meu homem espiritual vai sofrer. Então, cuida da matéria, porque na matéria habita o espírito, na matéria habita a alma. Outro sim, aos meus colegas que estavam ontem ou hoje até 2h30 da manhã, cuide da sua alma e do seu espírito. O que é alma é todos os nossos sentidos, é todos os nossos sentimentos. O que é espírito é intelecto, é o homem espiritual, é aquele que faz o culto racional, o culto de mente. O que é alma? Salomão disse que é mais enganoso do que tudo é o coração. Jesus disse que é para nós guardar o nosso coração, porque dele procede as entradas para a vida. Isso é alma, isso é sentimento. O que é espírito? Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, Romanos capítulo 12, se eu não me engano, disse que é para nós apresentar o nosso culto racional diante de Deus. E mais na frente ele fala de 3 vontades, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o homem espiritual é o homem de mente. A fé vem pelo ouvir, o ouvir o que é a palavra. E baixa até a alma, que é o sentido. Aí do sentido baixa para o estômago. E do estômago baixa para o bolso, e do bolso baixa para as pernas, e assim sucessivamente. Salvação ela é um processo iniciado por Deus e não pelo homem.
Salmo de número 100, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Aí você vai me dizer, evangelista Rui, mas por que tu é cristão? Por que tu aceitou Jesus desde os 5 anos de idade? Aí eu vou responder para você, foi por interesse. Eu tenho medo de ir morar no inferno, porque o inferno existe. Ezequiel 28. Não tem o Big Bang? Pois é. Daniel, as orações de Daniel, não tem? Apocalipse, não tem as 7 igrejas da Ásia? Não tem 7 cartiçais, não tem os 7 cavaleiros do Apocalipse, não tem, né? Então, o inferno existe, mas ele não foi feito para mim, ele foi feito para o diabo e seus anjos. E como eu sei que não sou nem do diabo e nem dos seus anjos? Provérbios de número 18 e o versículo de número 1. O pecado de rebelião se constitui nisso. Qual é? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, buscando o seu próprio entendimento. O que é a verdadeira sabedoria? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia Sagrada, ela está no Centro Espírita. A Bíblia Sagrada, ela está na Igreja Católica. A Bíblia Sagrada, ela está na Igreja Presbiteriana. A Bíblia Sagrada está na Igreja Protestante. A Bíblia Sagrada está na Igreja Neopentecostal. A Bíblia Sagrada está no STF. A Bíblia Sagrada está na Câmara de Vereadores. A Bíblia Sagrada está no Estatuto do Idoso. A Bíblia Sagrada está no ECA. A Bíblia Sagrada está em todos os lugares. E a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas essa palavra não vai passar. E que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que nós fizemos nessa matéria. Fizemos no corpo, ou bem, ou mal. Então, aquele que é espiritual demais, não se vangloriar na sua espiritualidade. Isso não é obra do acaso, isso é algo divino. Aquele que é carnal demais, não se vanglorie na sua carnalidade. Não busque o seu próprio entendimento. Não se isole da verdadeira sabedoria. A Bíblia é bússola, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Salmo de número 119. Então, busque o entendimento. Busque a sabedoria. Ah, você vai me dizer, a religião é coisa do homem. Como teólogo hoje, terminando já, falta só um estágio para terminar, terminando ano que vem, eu diria que sim, a religião é coisa do homem. Mas você sabe da religião que é coisa do céu? Está lá em Tiago, a verdadeira religião é manter-se incontaminado das coisas do mundo, visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então pratique o bem. E quanto a mim, eu continuo pregando, como a palavra de Deus nos diz, a tempo e a fora de tempo. Antes pregava nos púlpitos, hoje prego para um celular, num banheiro, mas feliz porque eu sei que estou plantando uma semente boa e ela vai dar o que lhe apraz. Mas eu também sei que essa mesma palavra que eu levo a você, eu também vou ser julgado por ela. Sabe por quê? Porque lá vai estar os livros no tribunal de Cristo. E vai estar o livro que é o da vida, conforme está escrito lá em Apocalipse. E vai ter esses livros para nós sermos julgados através da Bíblia. E vai ter o livro que é o da vida, da minha e da tua vida. Então, o que nós fizermos na carne, ou bem ou mal, nós vamos ser julgados. Aí você vai me dizer, mas eu não sou cristão. Eu dizia na mensagem passada que eu tenho um amigo do meu pai, o nome Tutu. E ele vive a lei do Adão, do velho Adão. Coisa que o pai dele ensinou ao Senhor de
quase 80 anos de idade. Ele disse, eu não faço mal para ninguém. Porque o sangue e o suor do outro requer o seu dono. Então vamos praticar o bem. Aí ele diz, eu sei plantar. Porque se eu plantar um pé de manga, eu vou colher manga. Se eu plantar um pé de banana, eu vou colher banana. Se eu plantar um pé de giló, eu vou colher giló. Se eu plantar um pé de coentro, eu vou colher coentro. Então, o que nós plantar, nós vamos colher. A gente está plantando feno, né? O que é feno? É capim velho, que só presta para animal ruim comer. Então, a gente tem que observar o que a gente está plantando, o que a gente está deixando. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Se hoje alguém te pedisse a tua alma, alguém te pedisse o teu espírito, porque nem a vida pertence a ti, a vida pertence a Deus, o que tu teria para mostrar diante do Senhor? Vamos para a palavra de Deus. Eis um questionamento. E eu dizia para o meu pastor presidente esses dias, eu não tenho nada. Eu tenho que mostrar ainda alguma coisa para o Senhor. Eu preciso, eu necessito, porque eu faço como Paulo, o amor de Cristo me constrange. Eu sou fruto desse amor. Quando meu pai e minha mãe não pôde me carregar, minha avó me apresentou esse amor e eu tinha 5 anos de idade. E esse amor preenche todo o meu ser, preenche toda a minha alma, preenche todas as medulas, todos os meus ossos, tudo esse amor de Cristo me preenche. Se não fosse o amor de Deus em minha vida, estaria um louco, estaria alguém no regional da vida amarrado numa camisa de força. Mas o amor de Cristo me alcançou quando eu ainda era criança, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:9. A graça de Deus se manifestou para mim, a avó me levando para uma missa, e quando chegamos na missa, eu fui buscar a hóstia e o padre bateu na mão da minha avó, e a minha avó tirou de lá e levou para casa e disse, não, agora vamos orar, meu filho. Eu não vim de Fortaleza para cuidar de vocês, para bater na mão de vocês, não. E Deus vai nos direcionar. E nessa oportunidade tinha um pastor, que inclusive eu estou com o relógio dele aqui, meu primeiro pastor, João Santana. Esse aqui é uma relíquia. E ele já é um velhinho hoje, uns 90 anos de idade. Ele é parente do Zé Santana. Ele é irmão do Zé Santana, o dono da Predilar. E ele gostava de pregar em culto fúnebre. Em um belo culto fúnebre, meu avô ouviu ele pregando e falando dessa esperança, que é a esperança de uma vida após a morte. E aí nós fomos orar, vamos buscar esse Jesus dos crentes. Até que um dia nós tivemos a oportunidade de ir numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério S.A. de Seta. E meu avô, muito incrédulo, nordestino, não deixava minha avó ir, não deixava nós ir, mas nós fazíamos campanha de oração, orávamos de manhã e orávamos à tarde para que Jesus venha salvar meu avô. E teve um belo dia que meu avô foi mais o pastor Rafael, que foi o meu segundo pastor, numa carga de mandioca, e aí foram buscar mandioca em Santa Fé do Araguaia, e meu avô muito inteligente, e o pastor Rafael muito sábio também, cearense, conterrâneo dele, e o pastor Rafael carregava para todo lado, e meu avô incutido com Bíblia, incutido com leitura, e lá ele leu um texto em Ezequiel, que diz que Deus constituiu nós como atalaia, e que nós temos que pregar. E nesse texto, o meu avô inculcou-se. E aí, o pastor Rafael deu um segundo texto para que ele viesse ler. E eu acho que o texto era Nicodemos. Temos que nascer da água e do Espírito. O que é carne. O que é Espírito. João 4. Importa-te que se faz necessário nascer de novo. E quando dá naquele versículo de número 8, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu creio que essa palavra falou muito forte ao coração do meu avô. E um belo dia ele vai num culto de ensino da palavra de Deus, mas só que eu acho que ele
sei lá. Mas meu avô, pastor Rafael, muito de leitura, muito bíblico, e de um ouvido lindo na área da música, que ele era músico por excelência, de ouvido mesmo. E o meu avô se curva aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia nos diz que nós temos que, diante de Deus, para que o nosso nome possa ser escrito no céu. Tudo que é confessado diante dos homens será confessado diante de Deus que está no céu. Tudo que é ligado aqui na terra através da igreja é ligado no céu. Tudo que é desligado aqui na terra através da igreja é desligado no céu também. Então a igreja tem esse poder. Qualquer igreja, eu sou cristão, assembleano, do Papo Roxo, mas qualquer igreja que prega evangelho tem esse poder, porque o evangelho é boas novas de salvação. Porque tem que pregar a tempo e a fora de tempo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E desde então, a nossa vida foi mudada. O meu avô, com 50 e tantos anos, para se aposentar em Fortaleza, ele veio para cá para cuidar de 4 filhos do seu Raimundo, né? 4 filhos do seu Francisco, 4 filhos do seu Raimundo, enquanto meu pai estava no garimpo morrendo e não conseguia ouro, porque ouro é para quem tem má intenção. Quem tem boa intenção de criar filho não conseguia ouro na Serra Pelada, nem em lugar nenhum, nem hoje, nem nunca. Porque o ouro tem um segredo muito grande. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a santificação é? Ato ou efeito de me separar para fazer algo, nesse caso, para fazer algo para o Senhor. Buscar tempo de reflexão, buscar tempo de leitura de Bíblia, buscar tempo de sacrifício. Ainda é dia oportuno, loucos, essa noite te pedirão a tua alma, e que tu tens para dar. E o que eu li o texto no início diz que nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos na nossa carne, o bem ou o mal. Nós somos sal, nós somos luz. E nós vamos ser julgados não pelo que nós falamos, nós vamos ser julgados pelo que nós praticamos. Nós vamos ser julgados não pela placa que nós carregamos, nós vamos ser julgados pelas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque tem pecado de ação e tem pecado de omissão. Lembra a parábola do bom samaritano? Todos que diziam carregar uma placa não fez o bem. E o bom samaritano, aquele que não tinha placa nenhuma, a não ser da rejeição, ele fazia o bem. Então nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos. E Jesus disse que é o bem-aventurado é aquele, né? Então, nós vamos ser... Aí você, mas eu não dou conta. Dá conta. O próprio Jesus diz que se alguém te dá a face direita, dê a alta esquerda. O que é isso? É resistência. Eu errei hoje, Senhor, me perdoa. E o Senhor me dê graça para que eu não venha errar mais dessa forma. O que é isso? Eu estou dando a minha face esquerda. Porque o diabo pensou, ele desistiu na primeira, mas não desistiu na primeira, nem na segunda, nem na terceira, porque a graça de Deus se ha manifestado. O que é graça? É favor merecido, mas graça também é virtude, é poder. Romanos 10 fala de uma escolha soberana. Romanos 8 fala de um homem espiritual. Romanos 10 fala da fé pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 11 fala da lei. Romanos 12 fala das autoridades humanas, e da praticidade de ser cristão. E Romanos 13 fala das autoridades humanas, que nós temos que orar por ela. Então a Bíblia Sagrada é um guia de fé para todo aquele que acredita que ela é uma bússola. Agora, para quem não acredita? Da mesma forma, vai ser julgado por ela, que a Bíblia diz que passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Até o inocente vai ser julgado por quem? Pela Bíblia. Se ele fez bem, amém. Se ele fez mal, condenação. Mas que a graça de Deus alcance as nossas vidas. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados, sendo assim também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então Cristo ressuscitou. Viu? Todos os sinais dos evangelhos mostram Cristo ressurreto. E Atos dos Apóstolos mostra ele sendo assunto ao céu, capítulo 1, antes do Espírito Santo descer. E ele foi visto por mais de 500 irmãos. Aleluia! Então há testemunhas fiéis sobre isso. No entanto,
Vamos falar da ressurreição dos crentes. Cristo ressuscitou, sim. Os evangelhos mostram isso e muitas vezes xingando aquela situação, mas o amor de Deus ia permeando, ia preenchendo ele, e muitas vezes aquilo que ele passava na cara, a comida que estava dando, a bebida que estava dando, à noite ia para o culto e aquilo era preenchido, e meu avô chorávamos e chorávamos, até que hoje, com 43 anos de idade, eu sou vivo. Graças às vezes que minha avó ia me visitar no Colégio Estadual Campus Brasil e botar para mim ler, estudar. Eu sou viciado em leitura, eu sou viciado em estudo, eu sou viciado em trabalho, que meu pai mais tarde me ensinou também. E graças ao Evangelho, o Evangelho é boas novas de salvação, o Evangelho é bússola, o Evangelho é caminho para o perdido, o Evangelho tem resposta para todas as perguntas e inquietações da tua alma. Se é homossexual, tem Romanos 1. Se é homem espiritual, tem João 4. Se é homem que não tem esperança e quer saber da esperança, é 1 Coríntios 15. Se é alguém íntegro, tem Salmo 1. Se é alguém que não é íntegro, mas que precisa ser íntegro, também Salmo 1. Se é alguém que precisa de uma cobertura espiritual, Salmo 91, Salmo 46. Se é alguém que não acredita na criação, tem a origem, o Gênesis. Se é alguém que não acredita em inferno, tem Ezequiel 28. Se é alguém que não acredita na igreja, existe Atos dos Apóstolos todo. Se alguém que acredita na igreja, mas que não acredita no ministério, tem as cartas paulinas todas. Se alguém que não acredita nas cartas paulinas porque era um fariseu constante e era um pensador e muito intelectual, tem as cartas de Judas, que é só um livro, que é meu irmão de Jesus. Tem Tiago, que foi o pai da igreja, tem Pedro, que foi o outro, tem João, que foi o terceiro pai da igreja. Então a Bíblia tem resposta para tudo e para todos. A Bíblia é atual. Então vamos falar um pouco da esperança, porque crente não morre, cristão não morre, ele passa da morte para a vida. Vamos falar um pouco dessa esperança. A ressurreição de Cristo, ela é real. Por meio dele também sois salvos, desde que vós apegueis com convicção a palavra que eu vos anunciei. Caso contrário, tendes escrito em vão. O segredo do seu coração se tornará manifesto. E assim, prostrando-se o rosto em terra, adorarás a Deus, testemunhando em realidade. Deus está entre vós. A ressurreição de Cristo é real. E aí, lá no versículo de número 12 de 1 Coríntios 15, é feita essa pergunta. Ora, se tem sido Cristo proclamado, ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. O pior que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então eles também não ressuscitou a Cristo. Aqui há o gnosticismo, as seitas heréticas nos dias atuais e também as seitas heréticas nos dias de Paulo, de Pedro. O gnosticismo religioso, eles acreditavam que essa matéria tinha que ser punida, para que as pessoas viessem ter salvação pela alma e pelo espírito. Muito pelo contrário, esse corpo ele tem que ser cuidado, bem cuidado, porque esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira igreja, é o nosso corpo. O nosso tabernáculo é o nosso corpo. E quando nós juntamos, aí sim, muitos membros e se torna uma assembleia dos justos e dos santos aqui na terra. Mas o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, é um tabernáculo, e ele precisa ser santo, ele precisa ser cuidado. O que é ser santo? É ser separado para fazer algo para outrem. Se é para Deus, é para Deus. Se é para o homem, é para o homem. Se é para si, é para você. Mas você tem que dizer o que fala e falar o que diz. Isso é santificação. E a Bíblia diz, buscai a paz com todos. O que é paz? Não é ausência de guerra, não é ausência de conflito.
Paz é ter um ideal e ter clareza de pensamento e conquistar outras pessoas através dessa clareza de pensamento. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada